Na hora de assinar um contrato de aluguel, as principais dúvidas são referentes aos direitos e deveres, tanto do locador quanto do locatário. É muito importante analisar as leis que são aplicáveis a essa relação jurídica, como o Código Civil e algumas leis especiais, sendo a mais importante a chamada Lei do Inquilinato. E como podemos conceituar o contrato de aluguel? Bom, o contrato de locação é o contrato pelo qual uma parte ela se obriga a ceder à outra o uso e o gozo de um determinado bem por um período determinado ou indeterminado mediante pagamento. A locação dos imóveis urbanos, residenciais e não residenciais, elas são regulamentadas pela Lei 8.245 de 1991, a conhecida Lei do Inquilinato. E quais são os deveres do locador? O locador realmente ele tem que observar diversas normas. A maioria dessas obrigações estão dispostas no artigo 22 da Lei do Inquilinato, como por exemplo, o imóvel ele tem que servir ao uso que se destina. O locador, ele é responsável por todos os vícios existentes no imóvel anterior à locação. Então, isso quer dizer que os vícios pré-existentes, por exemplo, os danos estruturais, as infiltrações, rachaduras, todas são de responsabilidade do locador. Sim, Dr. Cássio, também é importante falar que é também um direito do locador se assegurar do recebimento de algumas despesas e do próprio valor do aluguel. E para isso existem as chamadas garantias locatícias, sendo a mais usual a fiança. Mas também temos então o seguro fiança, o depósito calção. A lei, ela veda a chamada dupla garantia. O que é isso? Não pode haver no mesmo contrato um depósito, calção e uma fiança. Porém, é possível, por exemplo, haver 2 fiadores, 3 ou até mais, porque são da mesma modalidade. No caso de inadimplemento, também é possível o protesto do contrato de aluguel, porque ele é considerado um título executivo e ele pode ser feito de forma gratuita pelo credor e também pelas imobiliárias, que fazem a gestão desse imóvel. Dr. Cássio, e quais são as principais obrigações do locatário? Bom, Bruna, o locatário ele tem obrigação de pagar os aluguéis e os encargos da locação, exigidos por lei e pelo contrato pontualmente. Ele também é obrigado a se utilizar do imóvel como se seu fosse. Então, ele tem que fazer a limpeza do imóvel, manutenção, conservação. Ele deve notificar o locador sempre que aparecer qualquer defeito no imóvel. Ele tem que reparar todos os defeitos que surgirem durante a locação, ocasionadas por si, por seus familiares e também pelos visitantes. E ele não pode fazer nenhuma alteração no imóvel sem autorização do locador. Então ele tem que observar todas essas normas e muitas outras dispostas aí na legislação. Em contrapartida, quais são os direitos do locatário? Os principais direitos do locatário é de usar e fruir o bem, ou seja, ele tem o direito de se servir da coisa, desfrutar e até mesmo ele pode explorar o imóvel economicamente, se for o caso do contrato. Um dos direitos que a maioria dos locatários não conhecem é o direito de exigir do locador um laudo de vistoria discriminado. O que seria isso? É um laudo descrevendo o imóvel no estado em que ele se encontrava anteriormente ao contrato de locação. Esse laudo de vistoria, Bruna, é uma garantia tanto para o locador quanto para o locatário, porque dessa forma vai ficar gravado o estado em que o imóvel se encontrava anteriormente, evitando problemas na devolução do imóvel.
Vem cá, Cássio, as pessoas gostam muito de saber sobre o direito de preferência do locatário na compra de um imóvel, né, caso haja o interesse de venda, né, pelo locador. Como que funciona esse direito de preferência? Ah, sim, Bruna. Então, durante a vigência da locação, pode o locador ele ter o interesse de colocar o imóvel à venda. Dessa forma, o locador ele deve cientificar o locatário de forma inequívoca essa intenção. E o locatário ele deve informar ao locador se ele tem interesse na aquisição desse imóvel com pelo menos 30 dias. Sim, também é muito interessante as pessoas saberem que é possível você colocar expressamente a chamada cláusula de vigência, que ela deve ser levada a registro, né, na matrícula do imóvel. E dessa forma, mesmo que o locador tenha o interesse de venda e consiga vender o imóvel, pode o locatário permanecer ainda enquanto o contrato de locação estiver vigente. Como vimos, o contrato de locação não se resume apenas na escolha do imóvel. Você deve estar assessorado por bons especialistas que conheçam a lei que rege o contrato e para que você não tenha nenhuma surpresa desagradável.